Porque são pouquíssimas as pessoas que gostam de ler a Bíblia. Acham gostoso, acham prazeroso ler a Bíblia. Afinal de contas, é gostoso orar? Passar minutos e minutos ou horas orando, isso é gostoso? Não levanta a mão, dizendo que você concorda. Porque, gente, somos seres humanos. Para chegar ao nível de gostar de ler a Bíblia e para chegar ao nível de gostar de orar, é preciso passar por muitas situações na vida. Então, quando o ser humano diz, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar, vamos acreditar, mas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque nós precisamos entender que tem algo muito mais além do que isso. E isso não é brincadeira. Para fazer você entender, eu vou utilizar de uma ilustração quase que absurda, para você entender a importância do jovem entender como é necessário gostar de ler a Bíblia, ou se obrigar a ler a Bíblia, e se obrigar ou gostar de orar. Então vou usar uma ilustração bem esquisita. Nossa, quando eu era garoto, pequeno, como eu era fascinado por um desenho e depois por um filme, onde aquele herói saía do seu estabelecimento de trabalho, olhava para os lados, tirava o óculos, ia para um corredor e de repente ele fazia assim. E quando ele fazia assim, de repente eu mostrava a cena dele voando e tal, e eu viajava naquele negócio assim, eu podendo lutar, brigar, arrasar e fazer acontecer. Nossa, como eu queria isso, ser um super-homem, fazer um monte de coisas. Por quê? Porque nós queremos viver a vida de um herói, de passar por esses momentos turbulentos da vida, de fazer acontecer. Nossa, gente, isso está no ser humano fazer isso, querer ser diferente. Mas só que tem um detalhezinho interessante nesse super-herói. E sabe qual é o detalhezinho complicadíssimo? Sabe o que é isso? Kryptonita. É uma pedra de kryptonita, capaz de detonar esse tremendo homem de ferro, fazendo ser imensamente fraco, inútil, debilitado, ao ter acesso a um contato com essa kryptonita, que esmiuça todas as suas forças. E aonde é que ele consegue revigorar suas forças? É energia. No sol. Tchá! Aí quando ele consegue escapar, ele vai para a atmosfera e diante do sol, ele então se revigora e começa tudo de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem disse que você não é um super-herói? E quem disse que você não está num grande conflito? Que você não tem lutas a enfrentar? Que não tem ninguém atrás de você? Lógico, é evidente que o super-homem está tentando salvar o mundo. E você precisa entender que você tem que salvar é você. E o conflito é feio. E a Bíblia está cheia de versos tentando mostrar isso para você. Vamos começar a conversa. 1 Pedro, capítulo 5. No livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Olha só uma coisa interessante. Para você entender que você está dentro de um conflito. Você está mergulhado dentro de um conflito. Onde tem alguém interessado em acabar com você. Como sempre tinha um vilão querendo bagunçar com o mundo, tem um vilão querendo bagunçar com você. E olha o verso que você vai ler agora. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Fiquem atentos, por favor. Jovens, fiquem atentos. E olha o que o verso continua.
o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai acabar com a sua vida. Ele não está brincando com você, sabe por quê? Porque ele precisa tirar de você uma coisa que ele não tem mais, que é o direito ao céu. Ele não tem. Então o que ele puder fazer, como é seu nome? Oi? Iago, vem cá. Isso, vem cá. Iago tem uma coisa que ele não tem. Ele tem direito ao céu, o inimigo não tem. Então tudo que o inimigo puder fazer, não importa o tamanho do Iago, a idade do Iago, não importa. O que ele puder fazer, ele vai fazer para atrapalhar a vida do Iago. Ele vai dar um jeito no céu, alguma coisa, mas ele vai fazer isso. Ele precisa fazer com que o Iago não tenha acesso ao céu e vai bagunçar com a vida do Iago. Você está rindo, mas é isso que ele está fazendo com você. Olha como a sua vida deixa de ter paz, porque ele invade a tua saúde, invade as tuas finanças, a tua vida conjugal, infernizando. Sabe por quê? Ele precisa destruir você, desengonçar você. Olha só como os pais sofrem. Hoje, na igreja onde nós estávamos, uma pessoa falou: gente, vamos orar pelas mães, que os seus filhos estão nas drogas. Desengonçado, bagunçado. Entende? Vamos orar para essas mães. Essas mães sofrem, porque elas tentam ajeitar o menino, mas o inimigo vem e bagunça tudo. Entenda. Por isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia não está brincando. O diabo, o vosso adversário, quer destruir você. Então, gente, o negócio de super-herói é real. A sua vida está num tremendo de um conflito. Entende? E ele quer fazer isso, deformar você. Olha a quantidade de jovens que bebem, que fumam, que deixam as igrejas. Por quê? Porque o inimigo fez isso. Entende? Então isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Dá para conseguir se arrumar? Beleza. Quer ir lá atrás? Vai lá, tá. Fica bonitão. Não, manda na sua volta. Entende? Por mais engraçado que seja. Mas é isso que o inimigo está fazendo com os filhos de Deus. Então esse negócio aqui, eu gostaria de ser um super-herói, mas você é um super-herói que está na lista negra de alguém que está querendo acabar com você. Agora tem um detalhezinho assustador. Além disso, da onde é que vem a sua força? Malaquias. Abra sua Bíblia, Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. No livro de Malaquias, capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento. Olha o que diz o verso que você vai ler. Primeiro verso que lemos: sede sóbrio, fique atento, não vacile. Você pode ter 200 anos de igreja, mas o inimigo está de olho em você. Você pode ser uma pessoa consagrada, envolvida com Deus, mas ele não vai descansar. E ele não tem pressa. Lembra quando Jesus Cristo foi tentado por ele? Um dos evangelistas fala o seguinte: e ele, deixando Jesus, afastou-se para um tempo oportuno. Ou seja, não deu nesse momento, eu tento depois. Entende? O inimigo não vai parar de tentar derrubar você. Agora observe uma coisa, observe Malaquias capítulo 4. Da mesma maneira como o super-homem se envolve na atmosfera
estratosfera, sobe para conseguir do sol rejuvenescimento. Olha o que está em Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o quê? O sol da justiça. Jesus Cristo é o sol da justiça dos filhos de Deus. Amém. É Ele que revigora a vida dos filhos de Deus. Amém. Então compreenda, quando você está arrasado, fraco, bagunçado, esquartejado, quem revigora você, quem te dá força, é o Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo vai fazer de tudo para deformar você. Mas é Jesus Cristo que consegue restaurar o ser humano de novo. Olha a quantidade de pingunços que hoje são homens decentes, mulheres decentes, porque o sol da justiça revigorou a força espiritual dessas pessoas. Olha a quantidade de alcoólatras, de pessoas drogadas, que hoje são homens e mulheres restabelecidos pelo poder de Deus. Porque o sol da justiça nasceu na vida dessas pessoas. Isso é interessante. Porque a palavra de Deus alcança as pessoas. E é Jesus Cristo que revigora o ser humano, aquilo que Deus sempre gostaria que eles fossem, dá força de novo. Então o sol da justiça é o que te coloca em pé. Amém. Mas só que nós observamos uma coisa interessante. Sabe qual é o ponto fraco do super-homem? A criptonita. Nós temos pontos fracos, Cantares. Abre sua Bíblia em Cantares. Cantares, capítulo 2. Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, depois de Eclesiastes, Cantares. No livro de Cantares, no capítulo 2, olha como esse verso parece insignificante, mas não é. Não é insignificante. Cantares, capítulo 2. Olha o verso que você vai ler. Verso 15. Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai as raposinhas. São essas coisas pequenininhas que vão destruir a sua vinha. São as coisas aparentemente pequenininhas que acabam com o vigor do cristão. Porque o inimigo sabe que quanto mais o Filho de Deus estiver envolvido com a sua palavra, mais força ele tem. Quanto mais o Filho de Deus tiver comunhão com Deus, mais força ele tem. Então ele pega as raposinhas, coisinhas aparentemente insignificantes, para cortar o seu relacionamento e não ter acesso aonde está a sua verdadeira força. Por isso que é desagradável ler a palavra de Deus. Por isso que é desagradável orar. Por quê? Porque você não tem força, você não tem vontade, mas por quê? É que a criptonita está invadindo você. Já observou que você é capaz de passar 1 hora, 2 horas, 3 horas assistindo seriado, filme interessante e seriado, e você nem pisca, mas você está ali vibrando, etc. Mas agora você vai ler a palavra de Deus, e quando você abre a palavra de Deus, e quando você começa a ler, automaticamente alguma coisa acontece na sua mandíbula. E qual é? E você não sabe por quê, mas automaticamente os seus olhos começam a pesar. Isso é feito da criptonita, tentando fazer você, depois eu leio, agora não, depois eu leio. Sim, é isso. Ele sabe que enquanto você estiver envolvido com a palavra de Deus, ele não tem acesso a você. Eu fui chamado uma vez para fazer um exorcismo. Uma garotinha de 11 anos, parecia um velho, rouco, falando. 2 mulheres segurando a menininha, 2 mulheres, uma menina desse tamanhozinho, 2 mulheres fortes tentando agarrar a menininha. E quando eu cheguei lá, não era na igreja adventista, era outra igreja pentecostal. E eles me chamaram porque não estavam conseguindo tirar o demônio. Aí quando eu chego lá, e eu vi que não tinha jeito no cenário, eu falei, temos que usar o nosso método. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler o Salmo 91, essa menina estava aproximadamente 4 metros de distância de onde eu estava. Ela deu um pulo e meteu a mão na minha
não sei como, mas meteu a mão na Bíblia e ainda rasgou a página da Bíblia para o Salmo 91, porque ele detesta a Bíblia. E como ele detesta a Bíblia, ele faz de tudo para você não ter vontade de ler a Bíblia, porque essa é a criptonita que ele tem para fazer você ter fraqueza. Por isso que você não tem vontade de ler a Bíblia. Por isso que você não gosta de ler a Bíblia. Por quê? Porque ele faz de tudo para que seja uma linguagem enfadonha, uma leitura cansativa. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus, mais longe você estará dele. E quanto mais longe você estiver da palavra de Deus, mais perto você estará dele. Agora você entendeu o perigo de não ler a Bíblia diariamente? Agora você entendeu por que ele faz de tudo para que você não tenha apreciação pela palavra de Deus, mas seja capaz de passar 1, 2, 3 horas diante de um filme ou diante de um jogo. Por quê? Porque ali você não está tendo acesso à palavra da vida, à palavra viva que transforma vidas. Ponha qualquer livro de autoajuda no presídio, não transforma ninguém. Põe a palavra de Deus no presídio e você vê a quantidade de pessoas que são transformadas. Porque aqui é a palavra viva. E o inimigo sabe disso, que quando um católico, quando um evangélico, quando um espírita, quando alguém comprometido com Deus começa a ter acesso à palavra de Deus, ela não tem como não crescer. E por isso que o inimigo